noite a todos. Boa noite aos internautas, aqueles que nos acompanham à distância, pelo Facebook, do Pátria do Evangelho, compartilhado com a Vida Nova. Tenham todos uma ótima noite também, assim como nós. Antes de a gente entrar no tema da noite, vou convidar todos para fazermos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos Jesus, o nosso Mestre, Deus, nosso Pai, Divino Mestre Jesus. Nos encontramos nessa casa bendita, onde o seu amor aqui se faz presente, e onde cada um de nós que estamos aqui, podemos sentir essas energias, essa paz, a envolver cada um de nós. Permitir, Senhor, com teus propósitos, que já prepararam esse ambiente, possam nos envolver, cada um de nós, para que possamos buscar as melhores palavras, os melhores pensamentos, a fim de que todos nós possamos compreender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, tão esclarecedora, que nos ajuda a compreender as nossas vicissitudes da vida, as dificuldades, e assim nós compreendemos todas essas dificuldades, com certeza será para o nosso benefício e de todos aqueles que caminham conosco na presente jornada. Que os teus propósitos possam visitar todos os nomes que constam nas nossas listas de preces, envolver cada um e que cada um possa sentir a mesma paz que estamos sentindo nesse momento. Mestre Jesus, com a sua permissão, damos por iniciado mais essa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Bem, hoje a gente escolheu um tema do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem disse que há muitas moradas na casa de meu Pai foi Jesus. Jesus disse isso, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, a Terra é uma pequena parcela dos seres viventes de todo esse universo, desses trilhões, quatrilhões, bilhões, a gente não sabe precisar a grandiosidade desse universo. Então nós somos um pequeno número de todo esse universo, de toda essa grandiosidade divina. Mas nós vamos falar especificamente dos itens 6 e 7, que é destinação da Terra e causa das misérias humanas. Qual será o destino da Terra? Por que existe tantas misérias aqui no nosso plano, tantas misérias humanas? Mas nós vamos falar mais um pouco das moradas de meu Pai. Deus não criou tantos planetas e habitou somente este, lógico, né? Porque tudo que Deus faz tem uma finalidade, tudo tem uma utilidade. Deus não vai fazer um planeta sem finalidade nenhuma. Deus não vai fazer uma estrela sem finalidade nenhuma, só para agradar os nossos olhos. Aquela estrela é maior, aquela é menor, aquela é mais bonita, aquela é mais apagadinha. Lógico que não, né? Tudo tem que ter uma finalidade. Então, Ele não fez tantos planetas e habitou somente o nosso. Somos um pequeno grupo quando comparado com o universo. Não estamos sozinhos. Há mundos mais evoluídos, outros menos e outros iguais a este. Mas nos achamos o máximo, né? Tudo feito exclusivamente para nós e para mais ninguém. Nós somos o centro, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e tudo que Ele fez foi por causa de nós e não para nós. Na verdade, é nós que se utilizamos de toda essa natureza para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Por orgulho nosso, egoísmo, vaidade, né, nos acharmos no centro de toda essa criação, de todo esse universo, e imaginar que Deus nos fez à sua semelhança
até tem um certo fundamento nisso, né? Porque quando a gente faz uma análise da Bíblia, que lá diz que Moisés, Deus fez o boneco e assoprou, né? Então, como a Gênese diz que nós fomos formados por seres que estavam ainda em estado latente, esses vamos chamar vermes que estavam em estágio latentes, que tomaram vida, receberam o quê? Espíritos que estavam no universo, né, aguardando essa reencarnação no plano nominal. Foi quando se começou a Terra. Lógico que esses espíritos já passaram por todas as outras fases, né? Os 3 reinos lá, que nós não vamos falar sobre isso. Mas eles encarnam, então até tem um certo fundamento. Agora, dizer que isso aconteceu na época de Adão, aí já foge do conhecimento espírita. O conhecimento espírita a gente entende que foi bem antes da era adâmica. Mas Deus não fez o mundo somente para nós. O mundo existe para nós e para outras pessoas, para outros seres também de outros planetas. Espanta-se encontrar, agora nós vamos falar da destinação da Terra e causa das misérias humanas. Espanta-se encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Será que a espécie humana é uma triste coisa? Não, não é bem assim. Aqui é uma força de expressão, né? Porque nós somos uma espécie humana, mas nós estamos aqui progredindo, né? Lutando com o nosso progresso. Por que aqui se diz que a espécie humana é uma triste coisa? Porque nós colocamos lixo nas ruas, nós fazemos desastres ambientais, nós violentamos a natureza, nós enjaulamos animais e maltratamos, não são todos, lógico, né? Mas tem pessoas que fazem isso. E também os excrementos de animais pelas calçadas e ruas. Não tenho nada contra os animais, não tenho certeza que os animais têm que ser bem tratados, bem cuidados, mas cada um tem que ter o zelo com o seu animal, né? Leva ele para passear, porque a gente nunca sabe quem é que vai passar por aquelas calçadas. Então, a gente chegou aqui no planeta, e o planeta está nos dando condições de a gente viver. A gente tira alimento do planeta, a gente tira água do planeta. E o que nós devolvemos para o planeta? É isso que nós precisamos ter, essa consciência. Então a gente vê, por exemplo, motoristas que abrem o vidro do carro e jogam bituca de cigarro, jogam papel de bala. Mas é só um papelzinho de bala, é só uma bituca de cigarro. Imagine 1 milhão de carros fazendo a mesma coisa. São 1 milhão de bitucas, se todo mundo fumar. Bituca, 1 milhão de papelzinho de bala ou outros tipos de papel qualquer, que vai para onde? Para a natureza. Aí vem a chuva, leva para os rios, contamina os rios, aí os rios enchem, aí invade as casas, e aí a natureza devolvendo para a gente o que nós jogamos lá na natureza. Então, a gente precisa ter mais consciência das coisas que a gente faz com a natureza. Então, a gente vê a natureza sendo violentada. Rios poluídos, não só por esses excrementos, mas por tantas outras substâncias químicas que são jogadas nesses rios, florestas sendo dizimadas, cortadas, animais em extinção, tudo porque o homem tem a ganância pelo dinheiro. Ele quer lucrar em cima disso. Ele quer cada vez mais, não importa quantas pessoas estão sendo não destruídas, mas prejudicadas, né? Mas com o tempo acabam sendo destruídas. Mas a ganância pelo dinheiro faz com que as pessoas busquem essa busca incessante pela riqueza, não medindo consequências de forma alguma. Se esquecem, né? Aqueles que acreditam na reencarnação se esquecem que amanhã estarão aqui e vão precisar desta natureza. Os que não acreditam na reencarnação deveriam pensar nos seus semelhantes, né?
nos seus parentes, nos seus familiares, nos seus filhos, nos seus netos, bisnetos, tataranetos e nas gerações vindouras. Já que ele não acredita na reencarnação, pensa nos seus familiares. Então, quando a gente vê animais enjaulados, pássaros engaiolados, sendo muitas vezes maltratados, levados a longas distâncias, às vezes nem chegam vivos, chegam mortos, tudo por quê? Porque alguém quer ganhar um pouco mais de dinheiro em cima disso, quando a natureza solta, porque Deus pôs tudo isso, né, os pássaros, para viverem soltos. É eles que equilibram a natureza, é eles que fazem o transporte de semente daqui para lá, e para quem é pescador, eles que também pegam os peixes, levam para um outro canto, e para as lagoas. Então, os pássaros é para estarem vivos, soltos, né? Não nas gaiolas, mas a gente prende todos eles. Então, eu falei também do excremento de animais. Às vezes a gente vê muitos excrementos de animais pelas calçadas. A gente nunca sabe que tipo de pessoa vai passar por essa calçada. Pode ser um deficiente físico, pode ser um deficiente visual, pode ser um cadeirante. Então, muitas vezes essa pessoa não tem condições de se desviar disso. Então, a gente tinha que ter um pouco mais de cuidado com essas coisas. Porque o animal não tem culpa, né? Ele não tem a razão que nós temos. Então, nós que temos a razão, nós temos que ter esses cuidados. Então, todos nós queremos uma destinação da Terra, uma destinação melhor da Terra, nós precisamos cuidar da Terra. É um trabalho de formiguinha, eu faço outro, mais pio não faz? Não importa, faça a sua parte. O que tem de importante nisso é que parece que hoje a sociedade já começa a se preocupar com o meio ambiente. Então, qual será o futuro da Terra? Ou melhor, o destino da Terra? Destino significa uma sucessão de fatos que podem ou não ocorrer e que constitui a vida humana. Ou seja, se eu fizer, a Terra vai ser de um jeito. Se eu não fizer, vai ser de outro. Se eu cuidar, ela vai ser bem cuidada. Se eu não cuidar, ela vai acabar cada vez mais sendo destruída. Então, é isso que nós precisamos, né? Quando a gente analisa, através de estudos, o que a Terra foi, o que ela é hoje, a gente sabe que muitas coisas já foram feitas, né? A gente tem uma certa evolução, porque hoje, antigamente, os dejetos nossos eram jogados na natureza, né? Quando nós estávamos no mundo primitivos, né? Não tinha fóssil, não tinha, então, tudo era na natureza. Então, a gente aprendeu hoje a ter essas coisas mais localizadas. A gente já tem tecnologia para tratar esses dejetos e devolver para a natureza de uma forma limpa. Cobra-se para fazer isso, mas não se faz. Essa que é a verdade. Cobra-se para se fazer isso, mas não se faz. Então a gente, como já está começando a se preocupar com o meio ambiente, com os animais, com os vegetais, com as florestas, não é? Porque a gente já tem legislação falando sobre isso. Mas a lei não é cumprida. Muitas pessoas não cumprem a legislação. Um dia vão cumprir. Como é uma coisa recente, uma coisa nova, e que muitas vezes falta até fiscalização, mas um dia serão cumpridas. O quanto antes isso começar a acontecer, melhor para quem? Melhor para todos nós, melhor para a natureza, né? Então, a gente, além de ver tudo isso, o que é pior de tudo isso é a gente ver seres iguais a nós serem violentados. Quer dizer, nós estamos vendo animais sendo violentados e nós já nos revoltamos. E nós estamos vendo seres humanos serem violentados, morrerem de fome, de sede, de dor, por falta de um medicamento, por falta de alimento, por falta de água, o que é muito ruim, o que é muito triste, né? Porque se a gente quer um futuro da Terra melhor, nós precisamos cuidar da natureza. Nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. Enquanto houver um ser humano sofrendo, como que eu posso ser feliz? Enquanto houver um animal sofrendo, como que eu posso ser feliz? Eu não posso ser feliz assim. Não tem jeito de ser feliz assim.
Então nós ficamos nessa esperança de ter um mundo melhor, no aspecto material, também no aspecto moral, mas nós temos muito ainda que aprender. Essa doutrina é maravilhosa porque ela nos traz muito ensinamento, mas nós precisamos divulgar mais tudo isso. Quem sabe os outros também aprendem com a gente. Hoje a gente estava passando um canal de televisão, né, sério, e a gente viu lá na Igreja Universal, como que era mesmo? O negócio da combate aos espíritos malévolos, né? Mas isso, espíritos malévolos, da doutrina espírita, porque para eles sempre foi demônio, sempre foi capeta, o diabo. Então, você vê como que eles já estão mudando a terminologia deles, eles estão falando em espíritos malévolos, né? Daqui a pouco eles estão falando em espíritos ignorantes, igual a nós, porque ninguém tem a maldade para ser mal eternamente, faz a maldade por ignorância. Então a gente vê que as outras religiões já começam a absorver algum conhecimento da doutrina espírita, quando fala em umbral, quando fala depois da vida. Então, sabemos que pelos ensinamentos que Deus é justo e na sua justiça não temos como burlar, comprar ou mesmo ganhar qualquer facilidade. Tem uma pergunta aqui: dá para a gente contratar um advogado e melhorar a nossa situação no plano espiritual? Dá? Não dá, né? Não dá. Senão era muito fácil, né? Contrata um advogado bem bom mesmo, daqueles, né, bem... E, garante para mim um cantinho lá no céu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus premia, também pune, né? Não que ele pune, mas está nas leis dele, premiar ou punir de acordo com as nossas ações, de acordo com os nossos merecimentos. Então, os sofrimentos que nós passamos, eles são causados pela nossa incúria, pela nossa falta de cuidado. Se eu não quero ter sofrimento, eu preciso mudar a minha postura e começar a fazer coisas boas para que eu tenha condições melhores. Então não há privilégio, ninguém é privilegiado. O Chico Xavier, puxa vida, conhece para achou que ia ser igual a ele. Quero mesmo, mas eu tenho que trabalhar para ser igual a ele. Eu não vou ter essas coisas de graça, não. Não vou, não. Porque senão Deus não seria justo, nem com ele e nem comigo, que trabalhou, labutou muito para conseguir tudo aquilo que ele conseguiu. O nosso advogado, gente, é a nossa própria consciência, que vai apontar o dedo para nós. Você fez isso, isso, isso. Você deixou de fazer aquilo, aquilo, aquilo. Então é a nossa consciência que vai apontar o dedo para nós mesmos. Nós já somos espíritos encarnados no estágio hominal, quer dizer, nós já passamos pelos outros 3 reinos, né? Temos a aparência de humanos, mas ainda estamos longe de sermos mais, entre aspas, né, humanos, mais fraternos, caridosos, respeito pelo próximo, respeito às leis e etc. A gente tem visto algumas melhorias nas leis, está ali, né? Leis de trânsito, leis contra a corrupção, proteção à mulher, aposentadoria para idosos, deficientes, proteção à natureza. Mas, pasmem, ainda há desrespeito. A gente ainda vê idosos, deficientes, homossexuais, transexuais, negros, pobres, andarilhos, que são violentados, que são tratados de forma diferente pela sua condição de ser ou homossexual, ou negro, seja lá o que for, eles são tratados de forma diferente. E a gente vê essas coisas nos noticiários. Não precisa acreditar em mim, não, é só assistir um jornal aí que vai ver que essas coisas acontecem todos os dias. Todos os dias. Ainda encontramos pessoas jovens, é só procurar nos estacionamentos, né, pessoas jovens ocupando vaga de estacionamento de idoso, de deficiente. Ele para o carro ali com a maior cara de pau e deixa lá. E chega às vezes um deficiente, um cadeirante, que não consegue andar direito, pois ele tem que parar longe, porque o lugar dele está ocupado por uma pessoa saudável. Saudável. O que é isso? Falta de conhecimento, falta de evolução moral.
Lógico que há outros casos de falta de respeito, né? Falta de educação. A gente vê falta de educação no trânsito. Não há respeito no trânsito. Um não tem paciência com o outro. Há uma falta de respeito, uma falta... ter um pouco mais de paciência. Não precisa ter pressa para chegar. A pressa é inimiga da perfeição. Meu pai sempre falava que é melhor perder 1 minuto da vida do que a vida em 1 minuto. Perca 1 minuto. Não vai mudar nada a sua situação. Se o outro está com pressa, deixa ele passar. Está com pressa, você não sabe que ele tem dentro do carro. De repente ele está socorrendo alguém, está com um familiar doente, ou sei lá, deixa ele passar. Mas tem pessoas que parece que fazem, né, para arrumar de tudo para arrumar encrenca no trânsito. A gente vê na travessia das ruas, né, pessoas que às vezes precisam atravessar, que são mais lentos, né? Às vezes um cadeirante ou está com muleta, e raros são os carros que param e têm a paciência de esperar aquela pessoa atravessar. Então, ainda nós não conseguimos vivenciar o amor na sua plenitude. Quando a gente está numa fila de banco, numa fila de hospital, a gente quer ser atendido logo. Não importa quem está lá atrás, se é mais necessitado do que eu ou não. A gente não olha para trás, será que tem alguém que está pior do que eu? Passa na minha frente. Não, a gente quer ser atendido logo. A gente quer até o contrário, né? A gente quer chegar e cortar o caminho para chegar primeiro. Não é assim que funciona a vida. Não é assim. A gente tem que usar mais do amor em sua plenitude. Nós, principalmente os nossos governantes, né, a gente se preocupa muito em punir e poucos são investidos, principalmente na educação pública. A gente vê os professores muito mal pagos, com uma estrutura muito ruim para ensinar. As privadas são um pouquinho melhores, mas são caríssimas, são caras, né? Não é todos que conseguem pagar, mas esses recursos deveriam ser mais investidos pelos governos nessas escolas, remunerar melhor os professores, para que saiam pessoas melhores. Evitem que as penitenciárias que hoje estão abarrotadas e que não devolvem para a sociedade um ser totalmente recuperado e que a sociedade possa absorver essa pessoa, muito pelo contrário. Muitas vezes ele entra lá como um ladrãozinho de galinha e sai lá com doutorado, mestrado para roubar carro forte, para explodir carro forte. Então, as nossas penitenciárias, o dia que a gente der maior valor para a educação, as nossas penitenciárias estarão mais vazias. Então é importante hoje investir nas nossas crianças, para que amanhã ou depois elas não façam parte dessas penitenciárias. A educação é o caminho para fazer cidadãos melhores. Não tem outro jeito de que as pessoas adquiram sabedoria, adquira conhecimento, para que esses indivíduos sejam cada vez melhores. Ser melhor não significa ser mais rico, não é isso. Não é isso. Ser melhor é ser desenvolvido moralmente, é ter a bondade, é ter o amor, porque trabalhar, todos nós temos que trabalhar. Ou vai ganhar muito, ou vai ganhar pouco, isso não importa, o importante é a gente ser honesto. E a honestidade nossa, nós precisamos fazer em todos os lugares. Nós precisamos saber que nós estamos sendo vigiados. E que todas as vezes que a gente engana uma outra pessoa, ou poderia enganar uma outra pessoa, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Vou falar um fato que aconteceu comigo esse final de semana. Fui na feira, eu e minha esposa, nós estávamos ali na banca de laranja, comprando laranja, eu peguei uma dúzia e meia de laranja. A dúzia era R$10. Eu peguei uma dúzia e meia, são R$15. Ela pegou uma dúzia de um outro tipo de laranja lá, R$12. A menina deu dinheiro para ela, dei R$30 para ela falou, 10 com 12, 22. Eu falei, não, eu peguei uma dúzia e meia, é 27. É 15 daqui da minha, mais 12 da outra, é 20. É verdade.
Eu poderia ter ficado quieto ali? Poderia ter ficado. É justo? É honesto? Não. Ah, mas vocês falam assim, mas é só R$5. Nós temos que ser honestos em tudo, tanto no tostão como no milhão. A gente não deve fazer nada de errado em nenhuma circunstância. A gente tem que procurar ser o mais correto possível. Quando a gente deve para uma pessoa, a gente tem que fazer todo o esforço de pagar aquela pessoa o mais rápido possível. Ah, mas o outro não paga. O problema é dele, o problema não é meu. Certo? Eu não estou aqui para consertar o outro, eu estou aqui para consertar eu. Eu tenho que me consertar. Então, é importante eu sempre fazer o melhor. A ciência melhorou, descobriu muitas doenças, mas ainda o dinheiro trata de forma diferente as pessoas diferentes. Se chega um rico num hospital, num Albert Einstein, é tratado de um jeito. Se chega um pobre num hospital municipal ou em outro lugar, a gente sabe que o tratamento é bem diferente, é muito diferente. Então, esta terra somente será melhor pela nossa transformação. E Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Portanto, depende de cada um de nós o destino da terra. Então, vai ser melhor? Vai, mas depende de cada um de nós. Cabe a cada um de nós nos recolhermos, olharmos para dentro de nós e falar assim, no que eu magoo outras pessoas? Procura se olhar, procura se corrigir. Eu sei que nós não vamos virar anjo da noite para o dia, eu sei disso. Mas o quanto antes a gente for tirando essas coisas de dentro da gente, é melhor. Eu hoje tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. E hoje eu tenho que ser muito, mas muito melhor do que eu fui há 20, 30 anos atrás. É essa a nossa transformação, é para isso que nós estamos aqui, é para nos modificarmos. Então a destinação da Terra é o progresso, a destinação da Terra é o progresso, a nossa destinação também é o progresso. Um dia todos nós seremos anjos? Eu não tenho sombra de dúvida disso. Uns vai chegar primeiro, outros depois, mas eu não tenho sombra de dúvida que todos nós seremos anjos. Quantos milhões de encarnações nós vamos ter que ter? Não sei, uns menos, outros mais, mas que todos nós vamos chegar a ser anjo, vamos. Mas nós temos muito que plantar ainda e muito que colher. Então a gente precisa começar a plantar coisas boas para nós colhermos também coisas boas. Pensamentos, conversas negativistas nas empresas, nas escolas, na rua, com os parentes, nos lares, numa roda de amigos. Isso não leva a nada, gente. Não leva a nada. Isso só faz atrasar ainda mais a nossa evolução moral, a nossa caminhada. É necessário mudar de atitudes, mas não adianta não falar e pensar. Pensar, nós vimos sábado aqui, que é energia. E todas as vezes que a gente pensa coisas ruins, vai chegar nas pessoas coisas ruins. E se pensar coisas boas, também vai chegar coisas boas. Então, é necessário a gente assumir uma posição cristã, uma posição dos ensinamentos que Cristo nos ensinou. Vamos ser Cristos nessa encarnação? Não, longe disso. Mas nós precisamos sair daqui um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Nós não podemos concordar com as coisas erradas, com corrupção, com vantagens indevidas, em nenhum setor da sociedade. E quando a gente faz isso nas menores coisas, como eu disse na laranja, o dia que nós estivermos lá, nós também o faremos lá. Nós também não seremos corruptos, não vamos desviar dinheiro, nada disso. Então a gente tem que fazer nas pequenas coisas, como nas grandes coisas também. Quando a gente vê no nosso meio a prostituição, as coisas ruins crescendo aos olhos das pessoas,
Isso é muito ruim para os nossos olhos e para os nossos pensamentos. Quando a gente vê a sexualidade desregrada ou a prostituição desregrada, é muito ruim para os nossos olhos. Mas a gente percebe que muitas vezes as pessoas que estão lá fora fazendo tudo isso estão viciadas. E vícios geram vícios. E o quanto antes a gente tirar todos esses vícios da nossa sociedade, melhor para nós e melhor para eles. Pensemos nas pessoas que estão vindo, nas nossas crianças, nos nossos netos, nos nossos bisnetos. São eles que amanhã ou depois precisam encontrar um mundo um pouco melhor que este nosso. Cada encarnação nossa é um processo educativo. A cada encarnação que a gente passa aqui, a gente aprende algo diferente. Portanto, vamos ajudar as crianças, respeitar os idosos, deficientes, transexuais, homossexuais, negros e tantos outros seres humanos que muitas vezes agem e pensam diferente de nós. Agora, porque ele pensa diferente de mim, eu tenho que brigar com ele? Porque a cor dele é diferente, porque a religião dele é diferente, porque o país dele é diferente. Eu tenho que ter ódio dele, eu tenho que brigar com ele? Não, né? Somos todos seres humanos, nós não temos que fazer distinção de ninguém, nós temos que amar a todos. A gente procurou abordar a destinação da Terra e as causas das misérias humanas, apontando situações e fatos de nossa atualidade, não é atualidade atrás não, é dos dias de hoje. Portanto, o trabalho de respeito à natureza e aos nossos semelhantes deve iniciar por cada um de nós. Pequeno trabalho, mas vamos fazer. Quando eu sair daqui, o que eu deixei na natureza de coisas boas? Quando eu retornar para o plano espiritual e uma entidade angelical me perguntar, o que você fez de bom para a natureza? Que animal que você cuidou? Que planta que você agou? Que você jogou? Estava morrendo, você viu morrer e você não jogou água nela? Morreu. Como será que vai ser a nossa resposta? Eu vou passar um vídeo aqui que fala sobre o jardineiro. Já passei esse vídeo aqui, alguns já viram já, mas eu achei muito oportuna para a nossa exposição. Depois a gente volta para cá. Presta atenção. A lição do jardineiro. Um dia, o executivo de uma grande empresa contratou pelo telefone um jardineiro autônomo para fazer a manutenção do seu jardim. Chegando em casa, verificou que se tratava apenas de um garoto de uns 15 ou 16 anos de idade. Contudo, como já estava contratado, pediu para que ele executasse o serviço. Quando terminou, o jovem lhe solicitou permissão para utilizar o telefone, e o executivo não pôde deixar de ouvir trechos do diálogo que aconteceu. O garoto ligou para uma mulher e perguntou: "A senhora está precisando de um jardineiro?" "Não, eu já tenho um", foi a resposta. "Mas além de aparar a grama", frisou ele, "eu também tiro o lixo." "Nada demais", retrucou a senhora do outro lado da linha. "O meu jardineiro também faz isso." O garoto insistiu: "Eu limpo e lubrifico todas as ferramentas no final do serviço." "O meu jardineiro também", tornou a falar a senhora. "Eu faço a programação de atendimento o mais rápido possível." "Bom, o meu jardineiro também me atende prontamente. Nunca me deixa esperando. Nunca se atrasa. Vem sempre no dia que agendamos previamente." Numa última tentativa, o menino arriscou: "O meu preço é um dos melhores." "Não", disse firme a voz ao telefone. "Muito obrigada. Tenho certeza de que o preço do meu jardineiro é muito bom. Não preciso de nenhuma outra oferta." Desligado o telefone, o executivo disse ao garoto: "Meu rapaz, pelo que pude deduzir da sua conversa com essa pessoa, você perdeu um cliente." "Claro que não", foi a resposta rápida.
Eu sou o jardineiro dela. Fiz isso apenas para medir o quanto ela estava satisfeita comigo. Em se falando do jardim das afeições, quantos de nós teríamos a coragem de fazer uma pesquisa semelhante à desse jardineiro? Quantos de nós teríamos coragem de fazer isso, né? De ligar para o nosso Pai Celestial? Olha, você precisa de um jardineiro? Será que nós estamos cuidando bem desse jardim que Deus colocou para nós? Que tudo isso aqui é um jardim, né? A natureza, tudo isso aqui é um jardim. Nós teríamos essa coragem? Pensemos nisso, que a gente possa, a partir de então, olhar para as nossas atitudes, olhar o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente fala e mudar as nossas posturas. Eu vou deixar uma frase. Você decide a cada minuto a sua vida. Saiba decidir. Podemos escolher o amor ou o ódio. Podemos ser luz, podemos ser sombra. É uma escolha é nossa. Nós vamos escolher amanhã ou depois pelas nossas escolhas. Era isso, gente. Obrigado. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto aguardemos aqui, fiquemos em silêncio, mentalizando Jesus. Se lembrar de alguém que esteja precisando de alguma ajuda, mentaliza essa pessoa, com certeza. A espiritualidade encontrará uma forma de ajudar. Que Jesus os abençoe.